O que a gente não faz, não devemos fazer, é apelar para o grotesco e para a mentira sistêmica. Sim. Porque os caras mentem. Eles inventam qualquer coisa. A gente não vai chegar numa live e vai dizer que o Lula vai fechar a igreja. Isso é mentira. Ok, aí alguém pode dizer, mas aí eles têm uma vantagem, porque eles mentem tanto. Tem uma vantagem, cara, mas mais ou menos também. Sabe por quê? Porque o Lula vai voltar. E ele não vai fechar a igreja. Isso é uma coisa que também eu tô comentando. Esse anticomunismo histérico que existe na mente do direitista padrão vai sofrer um grande abalo caso o PT retorne. Por quê? Porque o PT não é Fidel Castro. Ele não é Mao Tse Tung. Então, o Lula não vai assumir e vai socializar a propriedade privada ou vai instaurar uma ditadura. Ele não vai instaurar uma ditadura venezuelana aqui. Isto não vai ocorrer. Só que essas pessoas estão dizendo que vai ocorrer. Elas estão falando toda hora para um público de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, que é histérico, que vai acontecer um cataclisma socialista, entendeu? Que isso aqui vai virar Cuba. Vocês sabem disso. É assim que os caras falam. Eles falam isso o tempo todo. Só que quando isso não acontecer, por mais que as pessoas sejam crédulas, por mais que elas estejam no outro mundo, a disparidade, a dissonância para com a realidade vai ser grande também, porque os caras vão esperar que aconteça uma tragédia. Eu conheço bolsonaristas que estão para sair do Brasil, porque o PT vai voltar. Que estão para tirar o dinheiro do país, porque eles acham que assim, em 6 meses a nossa situação vai para Argentina, Venezuela, que Lula vai dar o golpe, que Lula vai começar a perseguir militarmente as pessoas. Eles acham essas coisas. E isso não vai acontecer. Então, isso não acontecendo, o cara vai olhar assim, tipo, peraí, cadê a Venezuela aqui? Sim, mas ao mesmo tempo as perspectivas gerais do Brasil são muito negativas. Nós temos um rombo fiscal gigante que vai estourar na mão do próximo governo. E vai ser precisado fazer uma articulação muito forte e tirar o orçamento Deus sabe de onde para segurar os lençóis aqui, para segurar as pitangas. E qualquer governo que assuma, seja Bolsonaro ou Lula, vai pegar uma situação terrível, periclitante. Vai. Eu acho que o governo do Lula vai ser muito, muito duro. E assim, tem um detalhe também que eu já comentei aqui no News. Para o Lula, para o PT, a situação dele em termos globais amplos, é muito mais perigosa do que a situação da direita. Porque Bolsonaro conseguiu uma coisa que, falando em termos, para o país é ruim, mas para ele é bom. E para a direita, de certa maneira, é bom. Ele conseguiu milhões e milhões de pessoas que estão dispostas a votar nele pela negação do outro. Então, ele não precisa entregar nada, ele não precisa construir porra nenhuma, ele não precisa fazer nada. Basta ele não ser o PT e falar contra a esquerda. Ele não precisa, o Bolsonaro tem uma situação tão favorável que ele não precisa nem construir algo das próprias pautas. Nem dizer, não, mas o que você fez aqui pela valorização da vida, contra a esquerda? Não, ele não precisa fazer nada, ele precisa só falar. O PT não. O Lula precisa entregar. Porque o recall eleitoral que o PT tem é todo baseado no que foi o governo do PT. Do que foi, na verdade, o governo do Lula. Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê, as pessoas viviam melhor, por isso as pessoas estão votando no cara. O grosso, a massa. Tirando a galera de esquerda, que é pouca. Então, em termos de militância, o Bolsonaro tem uma militância bem maior, o PT tem uma militância bem menor, embora muito mais organizada, e o PT tem uma base popular grande que vota nele porque ele entregou. Se o cara não entrega, aí, meu amigo, essa base popular, vai embora rapidinho. Uma coisa que favorece ele e prejudica o PT é que o antipetismo ganhou uma projeção tão forte durante realmente o governo Dilma. Tanto é que Dilma, quando tentou o Senado por Minas, perdeu vergonhosamente. Tipo, o antipetismo ficou tão consolidado nela que ele consegue um pouco se abstrair do enorme negatividade ao redor do partido que ficou configurada na Dilma. Isso lhe dá um pouquinho de ar para respirar, mas eu acredito que o antipetismo, o sentimento, ainda é mais forte do que o antibolsonarismo. Também acho. Só que isso não é tão determinante para a eleição, porque existe uma enorme quantidade de pessoas, uma enorme fração da população que está ali, não é nem antipetista nem antibolsonarista, é só o povo querendo condições melhores de vida, etc, etc.
Pois é, e para essas pessoas o governo precisa entregar alguma coisa. Então, para o Lula, a situação é delicada, porque ele tem que entregar alguma coisa. Você precisa estar no Congresso do MBL, eu vou deixar o link no comentário fixado, e você precisa estar lá.